Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional com um tema relevante para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Hoje, o nosso tema encontra-se em João, capítulo 4, aonde nós vamos estar falando especificamente sobre o tema Os Adoradores que Deus Procura. Amém? Muitas vezes, quando nós olhamos para um tema como esse, os adoradores que Deus procura, né, nós podemos pensar, Deus procura adoradores? Sim, queridos, Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E se Deus tem procurado verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. A Bíblia fala dos falsos profetas. E, claro, se a Bíblia fala que no final dos tempos haveria os falsos profetas, por que também não os falsos adoradores? E é exatamente isso que nós temos presenciado nessa geração. Os falsos adoradores. Nós temos visto, queridos, muitas vezes a igreja se esforçando para gerar um ambiente de adoração. As igrejas, elas muitas vezes colocam fumaça, luzes. A verdade é que tem igrejas que parecem mais uma discoteca do que uma igreja. Tudo para poder criar um ambiente onde a pessoa ali dentro ela possa fechar os seus olhos e ser levada a um momento de adoração. Mas a minha pergunta muitas vezes é: será que o ambiente, colocando luzes, colocando fumaça, ele vai trazer um ambiente de adoração? Ou será que, se nós voltarmos para o evangelho da palavra de Deus, através do jejum, da oração, da busca realmente por Deus, nós conseguimos mudar o ambiente onde entramos? Perceba, existem homens e mulheres de Deus que aonde eles chegam, o ambiente se transforma e é impossível ali naquele lugar você não adorar a Deus. Mas tem lugares que você vai entrar, que vai ter toda uma tecnologia instalada e ali não haverá adoração a Deus. Os cristãos de hoje em dia, nós temos que parar por um instante e começar a voltar para o verdadeiro evangelho. O evangelho realmente aonde se adora ao Senhor. Mas talvez você possa estar pensando assim: pastor, mas é errado eu orar e não adorar a Deus? É errado, por exemplo, eu orar e pedir? Só pedir a Deus? E eu vou responder essa pergunta para você daqui a pouquinho. E nós vamos ler primeiramente esse texto que se passa, queridos, numa situação onde Jesus conversa com uma samaritana à beira de um poço. Essa conversa, esse diálogo que Jesus tem com essa mulher à beira do poço é algo muito interessante, porque é uma samaritana. E a samaritana, queridos, eles não se davam bem com os judeus por uma questão de credo, porque por mais que os samaritanos acreditassem em Deus e também adorassem a Deus, o Criador do céu e da terra, mas eles também tinham ali uma adoração mista, onde eles adoravam a Deus, o Criador do céu e da terra, mas adoravam também vários outros deuses também. Porque Samaria ela se transformou num lugar misto. E ali a miscigenação das culturas, do credo, teve ali uma mistura. E ali os samaritanos que antes adoravam só a Deus, agora passaram também a adorar outros deuses. Então os judeus consideravam os samaritanos impuros. Então existia uma certa rixa entre eles. E Jesus, ele quebra o paradigma e simplesmente junto ao poço, ele pede água àquela samaritana e ali inicia-se uma conversa muito importante, aonde Jesus ele simplesmente se apresenta para aquela samaritana sendo o Messias, sendo aquele que realmente tinha que vir,
aquele que havia de vir, aquele que iria vir para poder dar a vida por nós. E Jesus ali ele se apresenta e pelas palavras dele a essa samaritana, Jesus simplesmente convence essa mulher de que ele é o Messias. E ele traz uma palavra poderosa para nós lá em João, capítulo 4, verso 23 e 24, que eu vou colocar na tela para vocês aí. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, queridos, quando nós analisamos esse texto, é importante que, por exemplo, nós lemos o verso 23 e 24, mas quando nós olhamos o verso 22, nós começamos a ver que Jesus ele fala para aquela samaritana: olha, vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem. Ou seja, vocês estão adorando outros deuses. Vocês estão adorando a outros deuses e estão querendo adorar a Deus também. Então vocês estão adorando o que vocês não conhecem. Mas os judeus, eles estão adorando aquilo que eles conhecem. Tem se mantido fiel. O que Jesus ele quer dizer com isso, então? Quando ele chega no verso 23 e diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São aquelas pessoas que irão adorar a Deus, queridos, sem trocar Deus por nada. Ou seja, o que acontece hoje em dia é que as pessoas elas deixam de realmente adorar a Deus somente para pedir, para se tornarem cristãos mendigos, para se tornarem cristãos que só pedem, mas não sabem diferenciar uma oração de petição para uma oração de adoração. E jamais nós podemos inverter essa ordem, queridos. A Bíblia, ela não condena nós de pedirmos. Se nós formos analisar Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, Mateus 7, versos 7 e 8, nós vamos ver o seguinte. Olha só, nós somos incentivados, ó. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Ou seja, queridos, não é errado você pedir. Mas também é errado quando você não busca e quando você não bate. A busca a Deus envolve adoração. O bater a porta envolve uma busca intensa na busca do Senhor. O problema é que os cristãos eles simplesmente estão parando no pedido, no pedir. E quando chega no momento de buscar, em adorar, em exaltar o nome de Deus, simplesmente elas param. Elas param porque na mente delas, elas acham que se elas não pronunciar o pedido delas, se elas não fizerem o pedido delas a Deus, Deus nunca vai abençoar elas. Só que daí elas fazem uma coisa e deixam de fazer a outra. Então é errado você pedir? Não, não é errado você pedir. Mas é errado você não buscar, é errado você não adorar a Deus. Pastor, mas como que se adora a Deus? A Bíblia, queridos, eu gosto muito, por exemplo, de sinalizar o livro de Salmos. Salmos tem ali muitos salmos de Davi, aonde você vê tanta adoração ali, que você pode usar, não copiar, mas você pode usar como inspiração para você adorar a Deus. Nós temos que entender algo importante, que nós não podemos trocar nada na nossa vida, nem as nossas necessidades pessoais, nem os nossos conflitos, nossas angústias, nossos medos. Nós não podemos colocar isso à frente de adorar a Deus. A adoração mostra o quanto nós o amamos, o quanto nós
queremos e desejamos Deus na nossa vida. Pare e pense comigo. A Bíblia nos ensina que o primeiro mandamento, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E como que eu estou amando a Deus quando o meu pedido ele é mais importante do que a adoração? Como que eu estou amando a Deus quando as minhas necessidades estão acima de Deus? Como que eu estou amando a Deus, adorando a Deus, quando os meus medos, meus anseios é maior do que o temor que eu tenho pelo meu Deus? Pastor, mas quer dizer que eu não posso pedir, quer dizer que eu não posso pedir a Deus para me livrar de uma doença, de uma enfermidade, de uma situação que eu estou passando? Não, não estou sendo contra, mas você não pode parar no nível só da petição. Se você olhar os salmos escritos por Davi, você vai ver que ele pede, que ele clama, mas que ele adora a Deus. Seja no começo, seja no final, ele adora ao Senhor. Por isso que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Por isso que Davi é referência em adoração. É por isso que você vai ver, queridos, que em todas as orações dele, ele sempre adora a Deus, ele pede, mas ele testemunha que Deus tem livrado, que Deus tem feito na vida dele. O perigo de você parar só no nível da petição é de você se transformar num falso adorador. Você tem cara de crente, jeito de crente, fala de crente, se veste como crente, até vai na igreja, mas você não passa de um cristão pedinte. E nós temos que aprender a entrar num nível de intimidade com Deus, aonde simplesmente eu tenho que entender que quando eu adoro a Deus, todas as outras coisas me são acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você acha que se você estiver adorando a Deus, dando atenção a Deus, e Deus olhando para você, você acha que Deus não sabe que você está sofrendo, que você está passando por necessidade, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas familiares, e que Deus não vai agir na sua família? Que Deus é esse que você acha que recebe uma adoração, mas que não agracia os seus filhos com bênçãos sem medidas? A grande questão, queridos, é que os cristãos eles perderam a sua essência de adoradores e só entram no nível de petição. Eles limitam o poder de Deus na vida deles. Não que Deus seja limitado de forma nenhuma, mas as pessoas limitam o poder de Deus na vida delas através apenas do pedir, do quero. E não entram no âmbito, no ambiente de busca, no ambiente de adoração, no ambiente de eu quero mais do Senhor para a minha vida. Porque quando você tem mais de Deus na tua vida, quando você é realmente um adorador, você se faz conhecido. Você se faz conhecido como adorador. E eu desconheço um verdadeiro adorador que Deus não tenha agraciado ele com ricas bênçãos. Mas eu conheço muitos cristãos pedintes que não são agraciados com o que pedem. Vou repetir para você. Eu conheço verdadeiros adoradores que são agraciados ricamente com bênçãos. Mas eu também conheço cristãos pedintes que não recebem as suas bênçãos. Sabe por quê? Porque o segredo está em ser verdadeiro adorador. E é esse os adoradores que Deus procura. Amém, queridos? Eu quero poder estar orando por você, consagrando ao Senhor esse dia, em nome do Senhor Jesus, adorando a Ele por esse dia que Deus tem nos dado. Amém? Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença para exaltar, adorar, engrandecer o Teu santo nome. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o nosso refúgio, a nossa rocha, a nossa torre segura,
O Senhor é o Deus que nos livra de todo mal e de todo perigo. O Senhor é o Deus que permite que nós venhamos nos refugiar debaixo das tuas asas. E sendo assim, Pai, debaixo das tuas asas, habitando debaixo do Senhor, no abrigo do Altíssimo, nós queremos consagrar esse dia ao Senhor. Todo o nosso ser ao Senhor, agradecendo, bendizendo e adorando ao Senhor por esse dia e por tudo que o Senhor já vai prover em nossas vidas, por tudo que o Senhor vai realizar, por todo o livramento, cuidado que o Senhor tem para conosco. Nós já queremos adorar e engrandecer e agradecer ao Senhor. E tudo seja sempre para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.